Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Irmãozinhos, irmãzinhas, aqui estamos em nossa teledireção espiritual. O tema de hoje, o desapego dos bens da terra. Muito bem, meus amados irmãos, todos nós somos chamados a sermos apegados a Deus, a colocarmos toda a nossa confiança em Deus, nosso Senhor. Porém, nós sabemos muito bem que muitas pessoas são apegadas aos bens deste mundo e lutam apenas por eles, esquecendo-se da sua salvação. Pois bem, são insanos. Esquecem-se de que Deus, nosso Senhor, é o dono de tudo. E aquilo que elas têm em mãos nada mais é do que um empréstimo que Deus fez a elas, para que usem bem, para que façam o bem com esses bens materiais colocados em suas mãos. Muito bem, o que devemos fazer então para sermos pobres de espírito? Muito bem, vamos aqui utilizar um pouco do material de Santo Afonso Maria de Ligório. Eu recorro também a outras fontes aqui. Pois bem, os pobres propriamente ditos, aquelas pessoas que passam necessidade, que vivem uma vida com muita dureza, com muita dificuldade. Pois bem, esses pobres podem ser pobres de espírito? Podem ser pobres de espírito, mas podem também não ser pobres de espírito. Uma pessoa pobre que é apegada a bens materiais, ela de fato não é pobre de espírito. Mas os pobres devem colocar toda a sua confiança em Deus, devem fazer tudo para Deus e não devem alimentar nenhum desejo de riqueza em seu coração. Claro que devem lutar para que tenham uma vida melhor, sem dúvida alguma, mas não busquem a riqueza, os bens materiais, simplesmente para colocar neles a sua segurança. Então, entendamos bem isso. Então, um pobre, propriamente dito, também deve trabalhar na questão do desapego dos bens deste mundo para que ele seja pobre de espírito. Muito bem, Santo Afonso depois passa a dar conselhos para os ricos e possuidores de bens temporais. Isso vale para todas as pessoas, claro. Muito bem, recordemos então que os bens deste mundo, amados irmãos, não preenchem o nosso coração. Então, a primeira verdade que temos que ter na nossa vida. Os bens deste mundo não preenchem o nosso coração. Vejam o que Santo Afonso diz aqui, citando São Bernardo. Em vez de matar a nossa fome, esses bens a despertam, diz São Bernardo. Se os bens deste mundo pudessem satisfazer o homem, seriam os ricos e poderosos plenamente felizes. A experiência, porém, ensina o contrário, pois esses homens são, em geral, os mais infelizes, porque vivem continuamente atormentados por temores, ciúmes e tristezas. Então vejam só, quantas pessoas que nada têm em termos materiais, ou têm muito pouco em termos materiais e são felizes, e quantas pessoas que têm muito em termos materiais, mas são infelizes. Então, ter muito não significa necessariamente ser feliz. Vejam aí. Então, os bens deste mundo, amados irmãos, não podem satisfazer a nossa vontade de eternidade, de ter aquilo que Deus quer nos oferecer, que é Ele mesmo, o infinito. O homem traz no seu coração o desejo do infinito, do eterno. E ele se engana, então, achando que pode ser feliz, apegando-se aos bens deste mundo. Muito bem, outra verdade que temos que levar em consideração: nada será levado para outra vida. No caixão não há cofre, não se iluda, você não levará nada para outra vida. O seu corpo irá apodrecer, a sua roupa irá virar pó. Então não seja tolo de achar que você pode levar algo para a outra vida. Outra verdade: o supérfluo não nos pertence.
Recordemos isso, meus amados irmãos. O seu supérfluo, o seu gasto em supérfluos vai fazer falta a alguém, pode ter certeza disso. Aquele perfume caríssimo importado, por exemplo, que você comprou, quanto você poderia ter feito de bem às pessoas usando esse mesmo dinheiro? Mas não, você preferiu o supérfluo para você. Pensou primeiro em você, não pensou no outro. Recordemos que Jesus está presente nos irmãozinhos mais necessitados. Pois é. Então, o supérfluo não pertence a você. Recorde muito bem isso. Faça o bem com esses valores que você gastaria em supérfluos. E recorde, claro, que Deus vai pedir contas a você do que você fez com o seu dinheiro, que na verdade não é seu, mas é de Deus. Então nunca se esqueça disso. Acumular muitos bens aqui, ser apegados a muitos bens neste mundo, significará que você vai aparecer no tribunal de Cristo de mãos vazias. Imagine você lá sendo julgado por toda a sua vida e de mãos vazias. O que você vai apresentar ao Senhor? Outra verdade. Esta aqui é essencial, amados irmãos. Você que tem muito, você que tem condições de ajudar as pessoas, faça isso. Dê esmola. Santo Afonso fala isso. Dê esmola. Seja generoso, dê esmola, ajude muitos pobres. E pratique muitas boas obras, faça muita caridade. Faça o bem às pessoas. Então, esta regra talvez seja a mais fundamental de todas aqui que nós apresentamos. Você quer se desapegar dos bens desse mundo? Dê esmola, faça o bem às pessoas, ajude os necessitados, ajude os pobres. E aí você realmente viverá desapegado dos bens deste mundo. Outra verdade, suporte com resignação a vontade de Deus grandes danos temporais e até mesmo o roubo de nossos haveres. Vejam só, isso quem fala é Santo Afonso. Deus pode permitir que você tenha algum dano temporal, que você perca algum dinheiro, que você perca algum bem, por uma série de situações. Por quê? Porque Deus quer tocar a sua consciência, quer fazer com que você perceba que os bens temporais não são mais importantes do que Deus. Então Deus pode permitir isso, é um chamado de Deus à conversão, a desapegar-se dos bens deste mundo. Ora, mesmo que aconteça, como nós falamos aqui, não é? Mesmo que aconteça o roubo de nossos haveres, claro, não devemos prescindir da justiça, vamos buscar a justiça, claro, para reaver, se for possível, esses bens. Mas vejam, pode ser que o roubo desses nossos haveres também seja um chamado de Deus à nossa conversão. Vejam só, para o nosso desapego. Então podemos tirar lições disso. Muito bem, outra verdade. Prontidão para renunciar às riquezas do que ofender a Deus. Então, se Deus pede que você se desprenda de certas riquezas, faça isso e ponto final. É melhor fazer isso do que ofender gravemente a Deus nosso Senhor. Então, prontidão para renunciar aos seus bens, para agradar a Deus nosso Senhor, para fazer a vontade de Deus nosso Senhor. Por fim, medite sobre a pobreza de Jesus Cristo. Jesus Cristo nasceu numa gruta miserável em Belém. Jesus Cristo viveu uma vida simples em Nazaré, trabalhando como auxiliar do seu pai São José, como carpinteiro. Jesus não viveu uma vida de luxo, de riqueza e de aproveitar ao máximo os bens deste mundo, não. Viveu uma vida simples e humilde. E por que isso? Para nos ensinar que Ele é o bem da nossa vida, Ele é a nossa riqueza. Pois bem, com relação ao conforto, podemos aplicar, sim, sem dúvida, o que foi visto até agora, mas também há uma estratégia muito importante. Aceite com paciência as privações da vida. Não queira viver uma vida tranquila, cômoda, sem nenhum problema. Então, se Deus permite certas privações na sua vida para mostrar também a você que Ele é o seu tesouro. Veja só. Então, querer o conforto a todo custo também é um apego, sem dúvida alguma. Então, se Deus permite certas privações, se você passa por certas dificuldades, não se preocupe. Simplesmente aceite isso,
agradeça a Deus por estar ensinando a você como se desapegar das realidades terrenas. Muito bem, vamos também ver a questão dos prazeres, não é verdade? Muitas pessoas são escravas dos prazeres, vivem em função dos prazeres. Vejam, não dissipemos tempo e energia em busca de prazeres. Quanto tempo perdido, quanta energia gasta para buscar prazeres? Pois é uma tola busca do céu na terra. É isso. Nenhum prazer nesse mundo preenche o seu coração. Tem sempre uma data de validade. Então não seja tolo de querer ser feliz plenamente aqui nesta vida com os prazeres que este mundo nos oferece. Estratégias que você pode usar? Primeiro, comece abandonando os prazeres ilícitos. Então veja bem, o que são prazeres ilícitos? Certos programas, certas leituras, certos sites na internet. Então abandone tudo aquilo que for ilícito em termos de prazer, claro, ver pornografia e assim por diante. Essa é uma primeira etapa. Segunda etapa, viva os prazeres lícitos com moderação. Não se apegue a eles, não se deixe escravizar por eles. Viva-os com moderação, com equilíbrio. Você não está proibido de viver prazeres neste mundo, mas viva com equilíbrio, com moderação, na medida certa. Por fim, meus amados irmãos, recordemos que há prazeres neste mundo, já neste mundo, que têm um valor divino, sobrenatural. Que prazeres são esses? Possuir a verdade. Nós possuímos a verdade, temos Jesus Cristo. Fazer o que é certo, dá um prazer imenso isso. Praticar a nossa santa religião, que prazer dá procurar agradar a Deus mediante a vivência da santa religião. Estar em paz com Deus e com os homens. Olha aí que prazer maravilhoso. E por fim, fazer a vontade de Deus. Então tudo isso dá prazer inigualável. Então recorde isso. Pois bem, queridos, para concluir a nossa explicação de hoje, eu vou citar a vocês 2 versículos do Evangelho segundo São Mateus. Mateus, capítulo 6, versículos 19 e 20. Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e as traças corroem, onde os ladrões furtam e roubam. Ajuntai para vós tesouros no céu, onde não os consomem, nem as traças, nem a ferrugem, e os ladrões não furtam nem roubam. Nunca se esqueça, se você se apegar aos bens deste mundo, você corre um sério perigo de ir para o inferno. Apegue-se a Deus, salve a sua alma. É para isso que você foi criado. Não seja insano de achar que este mundo pode preencher o seu coração. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém.